Olá, sejam bem-vindos a esta série de aulas onde estudaremos como é possível aumentar o faturamento da nossa empresa por meio da tokenização. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou um advogado com avançados conhecimentos em programação aplicável a criptoativos, reconhecido no Brasil como um dos pioneiros na prestação de assessoria jurídica para projetos de tokenização, e nessa série de aulas eu vou te explicar desde o início do conceito de tokenização até as possibilidades para uso desta importante ferramenta, de modo que você venha aumentar o faturamento da sua empresa. A última aula será no dia 3 de dezembro, onde nós vamos analisar um projeto prático que eu criei especialmente para vocês, que é a tokenização do meu próprio DNA. Veja que interessante. Como será possível tokenizar o DNA? Quais possibilidades de negócio nós podemos extrair de um simples processo de tokenização como esse? Mas isso nós vamos ver apenas no dia 3, porque antes de chegarmos nesse estágio, você precisa entender os fundamentos. O que é a tokenização? Quais são os elementos de um processo de tokenização? E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Preparado? Estou muito empolgado. Vamos lá! Beleza, meus amigos, vamos para a terceira aula do nosso tutorial sobre tokenização de ativos reais, criado especialmente para você que nunca tinha ouvido falar sobre tokenização na vida. Nas duas primeiras aulas nós nos familiarizamos um pouco com o conceito de tokenização, falamos que tokenização envolve a representação digital de um ativo, que pode ser tanto digital quanto real, porém em uma outra plataforma, ou melhor, em uma outra rede, uma rede distribuída. Nós falamos um pouco sobre isso na aula anterior, sobre a rede Ethereum. Porém, hoje nós vamos falar sobre o conceito de token. E esse é um conceito fundamental. Por quê? Tokenização, vocês devem imaginar que tem a relação existente. Então nós precisamos entender muito bem o que é um token. Por quê? Porque o token ele assume um papel fundamental no processo de tokenização de ativos reais. Isso vai fazer diferença quando você for analisar, por exemplo, um investimento. A pessoa vai te vender um token. Você precisa saber o que é um token. E precisa saber de verdade. Tá? Bem, vamos lá. Vamos entender então o que é um token. Bem, um token, obviamente que ele é um ativo digital. Porém, ele é um ativo digital, um número, tá? Vamos ser mais concretos aqui. Um número que ele é criado a partir de um programa de computador específico chamado de Smart Contract. Nós vamos falar mais sobre Smart Contracts. Porém, primeira coisa que você deve anotar aí, que um token ele é um número, essencialmente um número, que é criado a partir de um programa de computador chamado de Smart Contract. Okay? É esse número que será utilizado para a representação de bens reais. Nada misterioso sobre isso. Bem, como se um token ele é um número, então você deve imaginar que deve haver propriedades numéricas relativas a esse token. Quais são as propriedades numéricas, então, que um número possui? Uma quantidade. Então, geralmente, todo projeto de tokenização vai ser emitido um token e vai ter uma quantidade. Ou alguns falam supply. Qual é o supply desse token? Certo? Essa quantidade é fixa ou ela pode ser alterada posteriormente. Isso terá grande relevância em algo chamado de tokenomics. Mas vamos devagar, né? Devagar, porque aqui a questão é para ser ultra didático. Então, ok, um número que tem uma quantidade. Bem, um número também terá uma quantidade de decimais. Ou seja, por exemplo, eu posso pegar 1 e eu vou dividir este 1 por potências de 10. Então, se ele tiver dois decimais, será 1 que eu vou poder dividir ele por 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. Então, isso faz com que eu possa ter frações deste token. Então eu tenho um token. Esse token ele pode ter várias casas decimais, conforme se diz, ou vários decimais. Isso é definido logo na criação do token. Podem ter token que tem 18 casas decimais, é muito comum, 9. Então vocês vão ver várias
não ter alterações, tá? Mas esse não é o objetivo desta aula hoje. É apenas que vocês saibam quais são as características do que é um token propriamente. Então você já sabe que um token é um número, terá uma quantidade, ele é criado a partir de um programa de computador chamado de Smart Contract, e ele tem também uma quantidade de decimais. Ok. O que mais que esse token precisa ter? Ele terá também um nome e terá um símbolo. Então, quando você vai observar lá os tokens, eles vão ter um nome e eles vão ter um símbolo também definido no momento da criação. Certo? Perfeito. Bem, esse número, esse token, em regra, ele é feito para ser transferido. Então, o mesmo smart contract responsável pela criação desse token, pela atribuição de um nome, de uma quantidade de decimais, de um símbolo e de uma quantidade, também deverá ser capaz de proporcionar a transferência desse número. E quais são os dois tipos de transferência que nós temos na realidade, grosso modo? Temos a transferência direta e a transferência indireta. Como assim? A transferência direta é que Bob transfere diretamente para Alice o token. Porém, eu falei que os tokens são criados por smart contracts. E esse conceito, você pode anotar aí, smart contract, ele é fundamental no âmbito não apenas da tokenização, mas também das chamadas finanças descentralizadas. Por quê? Porque esse programa de computador ele faz muitas coisas. Ele não apenas cria tokens. Você pode, por exemplo, pegar funções que hoje os bancos realizam e você pode, ou os bancários, caso queira pensar dessa forma, e você pode substituir tudo isso por este programa de computador. Então, por que eu estou falando isso? Porque há muitos casos em que a transferência será feita para o smart contract, para este programa de computador. Então eu tenho um token, eu vou transferir esse token não para Alice, mas eu vou transferir esse token para um programa de computador. Não se preocupe que a gente vai ver um pouco mais como funciona isso mais à frente. Vou transferir para esse programa de computador, e esse programa de computador, a depender das autorizações que eu venha conceder para ele, ele pode fazer uma série de coisas com este valor. Mas inicialmente, você vai, para não fugir muito da questão, esse smart contract que cria o token, ele deve possibilitar que o token seja transferido de forma direta ou indireta, que é quando eu transfiro para o smart contract, eu aprovo ou autorizo que esse smart contract possa transferir este token em meu nome. Então, em geral, esse smart contract, responsável pela criação do token, terá dois tipos de funções. Uma função responsável por transferir direto e outra função por transferir de maneira indireta. E isto é um token, ou mais especificamente algo chamado padrão ERC20. Calma aí, né? Calma aí. Os tokens, eles são construídos segundo smart contracts, programa de computador, mas não é qualquer smart contract. São smart contracts construídos segundo padrões, e o mais conhecido é esse que eu falei para você. E o padrão ele estabelece justamente isso, que um token deve ter, por exemplo, nome, símbolo, quantidade de decimais, etc. Algumas questões são até opcionais, mas a gente fala hoje que, em síntese, todo token ele tem um nome, um símbolo, uma quantidade de decimais e as funções de transferência direta e indireta. Isto é um token. É isso, tá? Ah, eu tenho dúvida, Fernando, eu acho que você está mentindo. Então faça o nosso curso gratuito que tem no canal da DeFi, aqui mesmo no nosso canal, onde nós construímos este smart contract. Então, se você gosta de programação, você tem um curso gratuito aqui. Nós temos curso do início ao fim, criamos todas as funções, falamos funções por funções, e você vai ver que nada mais, tudo aquela programação, aqueles códigos lá que para alguns podem parecer até magia negra, né? É basicamente isso que eu estou falando. Inclusive eu destaco que para você codificar, você precisa entender o que está codificando. E quando você vai criar um token, um smart contract, responsável pela emissão do token, já vamos falar um pouco mais disso antes de finalizar, você vai precisa entender o que você está fazendo, qual que é a lógica. Tá? Então, para finalizar, para não ficar tão abstrato, eu falei que então o smart contract ele cria o token. Então você vai ter, por exemplo, uma função, geralmente no smart contract, responsável pela mintagem desses tokens. Essa quantidade inicial do token eu posso também fixar já antes. Eu vou criar o smart contract, ou seja, eu vou chegar
Vou usar um software para escrever esse smart contract, escrever essas funções, e você pode ver aqui no nosso curso gratuito. E eu vou colocar este smart contract aonde? Se você viu a aula anterior, na rede Ethereum, certo? Quando eu vou colocar esse smart contract na rede Ethereum, eu já posso definir a quantidade de tokens. Mas eu posso também ter uma função que faça com que um usuário qualquer possa criar mais tokens. Por que eu estou destacando tanto isso? Porque isso tem, quando a gente fala de tokenização, seja de ativos reais ou não, essa questão de criação de token ela é muito importante, saber se você pode criar mais tokens ou não. Porque os tokens eles são tratados muito como uma espécie de moeda. Então aí aquela questão, quanto mais você tiver o token, ele vai desvalorizar. Então é muito comum se falar assim, é o mint e o burn. Então algumas empresas falam que a determinados períodos elas vão queimar, então elas tiram aquela quantidade de tokens do mercado. Ou seja, da mesma forma que eu tenho smart contracts que eu posso criar mais tokens, eu posso também queimá-los. É como se você pensar no Banco Central colocando o dinheiro e tirando dinheiro. Isso pode ser feito também por meio de smart contracts, tá? Mas o que eu quero que você tire dessa aula? Porque nós estamos aqui num processo para iniciantes. O que eu quero que você saiba aqui? Se você souber disso, já está ótimo. Que os tokens, ele é basicamente um número criado a partir de um programa de computador muito específico, chamado de smart contract. E esse smart contract, ele é criado, por sua vez, segundo... Ele tem determinadas características, ele segue um padrão, ou seja, ele deve possibilitar a criação de um número com um nome, um símbolo, uma quantidade de decimais, e deve permitir que esse número possa ser transferido de forma direta ou indireta. O que é indireta? É quando eu pego esse token e transfiro para um outro, para um smart contract. Que aí esse smart contract ele pode fazer a gestão do token. Tá? E para finalizar, é muito importante que você já se acostume. Quando a gente fala em smart contract, pense em um termo que eu gosto muito, que é agente eletrônico autônomo. A rede Ethereum e a tokenização ela é feita em prol da automação. O objetivo é automatizar os processos. Eu só automatizo isso se eu tiver o quê? Preciso ter um software. O software são os smart contracts. E quanto menos intervenção humana eu tiver, melhor. Porque a tokenização ela visa substituir o máximo possível da ação humana, justamente para automatizar o processo, para gerar o quê? Gerar economia, cortar custos, eliminar custos de transação. E aí a gente já começa a entrar um pouco na ideia que nós estamos trabalhando aqui, que é a ideia de aumento de receita, aumento do faturamento. Uma das formas de se aumentar o faturamento básica de um processo que utiliza a tokenização de forma correta é mediante a automação desse processo usando smart contracts. Tá? Mas isso é algo ainda que nós vamos falar bem mais lá para frente. Perfeito? Então você já percebeu algumas características da tokenização que não se encontram em outras formas de representação digital de ativo. A primeira delas nós destacamos na aula anterior. Nós estamos falando de algo que ocorre numa rede muito específica, com características próprias. Não vamos repetir o que dissemos lá, mas é uma rede distribuída, que segue regras próprias no seu próprio protocolo. A outra é que este ativo digital ele é criado a partir de um programa muito específico, que obviamente vai também estar nesta rede, que é a mais conhecida, é a rede Ethereum. E nós vimos aqui as propriedades, as características desse ativo digital, características muito simples, e é para isso devem ser simples mesmo, porque a ideia sempre é o quê? Possibilitar a transferência, ou melhor, haver uma interoperabilidade entre os integrantes dessa rede, porque a rede Ethereum, na verdade, ela em si ela é uma rede, mas ela pode mediar a atividade de outros participantes que não integram a rede, mas que vão utilizar a rede para interagir. Mas isso é uma outra questão também. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. Caso você queira saber a fundo como criar um token, mais uma vez, nós temos um tutorial completo aqui no nosso canal e de graça, pessoal, de graça. Compartilhe, tá? Compartilhe com as pessoas esse nosso conteúdo, é um conteúdo de alta qualidade. Esses materiais que estão gratuitos aqui poderiam estar sendo cobrado, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
Tá? E na próxima aula nós vamos dar continuidade, então, entender um pouco mais agora as características da rede Ethereum. Nós ainda sequer falamos de blockchain, tá? Porque eu estou pegando justamente aquilo que eu entendo que é mais importante para você já ir fixando, que daí quando a gente for falar de blockchain, você vai ver que vai virar um passeio no parque. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, então. Na próxima aula, continuamos.